Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal, galera. Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vídeo de hoje, galera, eu vou dar continuidade aí, falar sobre mais alguns filmes de terror, galera. Que eu fiz um vídeo aí bem top aí, especial de sexta-feira 13, falando sobre os filmes do Freddy, do Jason, do Chuck e outros filmes de terror. E eu resolvi complementar, né, falando sobre outros filmezinhos de terror aí que foram nostalgia, né, que eu tenho na minha coleção também. Alguns também bem polêmicos depois, que eu pretendo fazer outro vídeo falando, mostrando algumas curiosidades daquela revista Mundo Estranho. Aquela revista que fala sobre curiosidades sobre super-heróis, desenhos e filmes de terror. Depois pretendo fazer um vídeo falando sobre essa revista, mostrando aqui algumas curiosidades. Mas eu vou falar aqui alguns tópicos desses filmes aqui, né? Alguns filmezinhos bem nostálgicos aí também, antigos de terror. Bem top aí, que eu vou dar continuidade, porque o vídeo anterior ficou bastante longo. Então eu vou dar continuidade falando aí, mostrando mais alguns filmes de terror na minha coleção, que eu gosto bastante também. E vou tentar deixar as vinhetas aí da época também para vocês darem uma conferida. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal. Gabriel, mestre dos bonecos. Então galera, para dar mais continuidade aí sobre alguns filmes que eu não falei no vídeo anterior, né? A sequência da Profecia, né? Que eu assisti esses filmes aqui também bastante na época das locadoras. Eu tinha inclusive as fitas, mas também teve umas que eu tive que me desfazer devido ao mofo. Então fiquei apenas com os DVDs. Esse aqui é o DVD que eu tenho, da Profecia. É o filme 4, mas eu assisti todas as sequências da Profecia. Um filmezinho bem top aí, também polêmico na época, né? Ainda até hoje, é que apesar de ser esquecido, acredito que ele seja um pouco polêmico por causa das curiosidades que ocorreram no set de filmagem na época, né? Alguns comentários. E esse aqui é um dos meus favoritos aí. O primeiro, o início. E esse aqui, a Profecia 4, o Despertar. Inclusive esse filme aqui passou também na Globo. A Profecia 4. Não se engane com esta linda menina. Ela é a encarnação do mal, dona de um poder diabólico, capaz de destruir todos os que atravessam o seu caminho. A Profecia 4, o Despertar, filme inédito, nesta segunda, em... Eu vou tentar deixar as vinhetas aí desse filme para vocês darem conferida. Foi um filme bem top que passou na Globo e também foi lançado em VHS pela Abril Vídeo. Eu vou tentar deixar a vinheta também aí nostálgica aí. Então, a Profecia 4. Esse filme aqui é bastante antigo, começou nos anos 70. Teve uma sequência de 2003 que eu também tenho, sendo que eu não vou mostrar aqui, nem vou falar, porque eu não gosto muito da sequência de 2003, que eu acho bem chatinha. Prefiro mais os filmes antigos. Então esse aqui é um dos meus favoritos, é Profecia 4, o Despertar, lançado em 1991. Vou deixar as vinhetas aí. E essa aqui é a capa do DVD, lançado na época em VHS pela Abril Vídeo e em DVD lançado pela Fox. Então, a Profecia 4, o Despertar, filme aqui bem top, aqui lançado em 1991. Vai ficar as vinhetas desse filme aqui. Foi da mesma época mais ou menos de Esqueceram de Mim, inclusive a atriz Mirim foi uma das que apareceram no filme de Esqueceram de Mim. Vai ficar também a vinheta aí para vocês darem uma conferida, que vai estar dizendo aí. Exija fita selada. A partir de agora, a Abril Vídeo vai levar você para o cinema da sua casa, com os lançamentos da Fox Video. Casal York adota uma menina. Não sabem que é uma criança marcada desde o nascimento. A aparente inocência oculta poderes que irão arrastar a família a um confronto com as forças do mal. A Profecia 4, o Despertar. Nunca o inferno esteve tão próximo. Nunca o demônio se ocultou sob aparência tão inocente. A Profecia 4, o Despertar.
Faye Grant, Michael Woods, Michael Lerner e Ásia Vieira de Esqueceram de Mim. A Profecia 4, O Despertar. Efeitos especiais que irão tirar o seu sono por muitas noites. Um alerta sobre as forças do mal. A impotência humana frente ao sobrenatural. Ninguém seria capaz de controlar aquela força demoníaca. A Profecia 4, O Despertar. Disseram que tinha acabado, mas estavam enganados. E agora, prepare-se para assistir mais um incrível sucesso com a qualidade April Video. A sequência dos filmes de Hellraiser. Hellraiser foi lançado em diversos filmes aí, inclusive um filme novo, uns novos, e outro mais recente ainda que foi com a personagem mulher, né? Sendo que isso aí eu não assisti no cinema, acho que foi em 2021 para 2020 ou foi 2018, não cheguei a assistir, mas eu prefiro mais a franquia antiga. Teve até uns mais recentes que foram ainda com o mesmo ator, mas os mais antigos ainda são os melhores, né? Chegou-se a ter uns bonzinhos nos anos 2000, mas a franquia dos anos 80 foi a melhor. Eu vou tentar deixar também as vinhetas desse filme aqui, foi lançado em algumas marcas aí, primeiramente pela American Vision, que também teve um comercial bem top. Eu vi o futuro do horror. Seu nome é Clive Barker. Ele nasceu porque dentro dessas paredes o profano foi desencadeado. Hellraiser, renascido do inferno. Um trailer aí bem top do Hellraiser que eu vou tentar deixar a vinheta para vocês darem uma conferida. Os melhores filmes foi do primeiro até o 4. Esse aqui foi um que eu não tinha mostrado no vídeo anterior, o 2. Hellraiser 2, Renascido das Trevas. Esse filme aqui foi aquele que tem aqueles efeitos bem toscos, igual como tinha também nos efeitos de Jasper, né? Então nessa época aí, parece que eles apostaram bastante nesses efeitos toscos, né? Que conseguiu conquistar essa geração de fãs que até hoje gostam desses efeitos toscos. Então um filmezinho que tem uns efeitos bem toscos misturado com trash, mas bastante top aí, que até hoje muitos gostam, né? Eu inclusive adoro bastante. Comecei a assistir na época em VHS, na Real Locadora, e depois fui adquirindo em DVD da minha coleção. Hellraiser, esse aqui é o disco do primeiro. Hellraiser 2. Em Renascido do Inferno, Clive Barker mostrou sua visão de um inferno particular. Em Renascido do Inferno 2, ele conduziu você numa jornada ao inferno. Agora, o terror volta, num confronto espiritual do homem com o mal. It's so good to be back. Clive Barker apresenta Inferno na Terra, Hellraiser 3. Outro filme aqui que foi da minha época, O Duende, lançado em 1993, com a participação da Jennifer Aniston, que apareceu primeiramente, começou essa carreira aqui nos anos 90 nesse filme de terror bem top aqui, e início dos anos 90 aí mais ou menos, né, com um climazinho bem top daqueles filmes antigos. Ela começou a carreira com os filmes de terror e depois foi que ela foi fazendo os filmes de comédia. Então, primeira participação aqui da Jennifer Aniston, assim como Johnny Depp iniciou A Hora do Pesadelo, ela iniciou nesse filme aqui do Duende, lançado em 1993. O personagem também aqui, o Duende, é aquele professor da escola de Harry Potter, que na época ele começou fazendo o personagem do Duende. O Duende, onde mitos e lendas ganham vida, filme aqui lançado em 1993. Também esse filme aqui teve uma sequência de uns 4 filmes que são os melhores. Teve uns mais recentes, mas os recentes não são muito bons. E os os antigos são os melhores, que é da sequência do primeiro até mais ou menos o 4. Não, teve até uns 6 mais ou menos, 6. Mas os melhores são até o primeiro
entre o quarto. O 5 e o 6 já começam a ficar meio chatinho. Os melhores são do primeiro até o quarto. O Duende, lançado em 1993. Aí os filmes aqui que eu mencionei que haviam sido polêmicos: Poltergeist, o Fenômeno, lançado em 1982. Esse aqui foi o remake que eu assisti nos cinemas, acho que foi em 2015, mas eu não gostei muito do remake. Tem muita comédia, né? O antigo tem mais suspense e mais terror. Esse aqui é divertido de assistir, foi de 2015. Eu assisti ele nos cinemas, o Fenômeno. Até com aquele ator de Invocação do Mal. Mas eu achei meio chatinho. Tinha muita comédia, né? Tinha mais comédia do que terror. Para ser um filme de terror, acabou estragando. Então, esse aqui foi bastante polêmico na época. Verão é alegria. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Poltergeist, o Fenômeno. As pessoas morrem, mas não sabem que já morreram. Um enigma, um pesadelo, uma incrível viagem através do sobrenatural. Poltergeist, o Fenômeno, na estreia de Supercine 86. Neste sábado, depois de Rock Santo. O Fenômeno. Principalmente as cheias que teve nos sets de filmagem, né, e dos boatos a respeito das lendas urbanas que rolaram em torno desse filme. Esse aqui foi lançado em 1982, o primeiro filme de Poltergeist. Podem se lembrar também por causa da propaganda e também das imagens da televisão piscando durante a noite. Esse filme aí também lembra por causa disso, a televisão que ligava sozinho durante a noite. Poltergeist, o Fenômeno, lançado em 1982. Esse filme aqui foi de Steven Spielberg, foi ele que escreveu. Poltergeist, o Fenômeno, versão estendida. Esse aqui foi de 2015, que eu assisti ele nos cinemas, como mencionei. Legalzinho, mas eu achei um pouco chato, tem muita comédia. A gente, quando vai assistir um filme desse, a gente quer ver um pouco mais de suspense e de terror. Tinha muita comédia no filme, né? Para ser um filme de terror, mas assim, ó, interessante, um remake, né? A imagem na época, 2015. É divertido, mas o antigo é melhor, né? Porque a gente, quando vai ver um filme desse, a gente quer ver um pouco mais de terror, não tanta comédia no filme de terror. Poltergeist, o Fenômeno, lançado em 2015. Esse aqui eu assisti nos cinemas, a versão de 2015. O Exorcista, que eu não havia mostrado o disco no vídeo anterior que eu fiz. Eu vou tentar também deixar a vinheta, que esse filme aqui passou diversas vezes também no SBT. Inclusive na época dos filmes de Fred e Jason, ele passou também, né? Como mencionei, quando foi lançado em VHS nos anos 2000, teve aquela versão com a capa dupla. O Exorcista. O Exorcista. O Exorcista. Você nunca sentirá tanto medo. O Exorcista. Agora finalmente liberado para a televisão. Próxima quarta, no seu Cinema em Casa. VHS duplo. Depois foi lançado em DVD. Essa versão aqui de 2001, uma versão estendida que tem os documentários. E eu vou tentar deixar as vinhetas aí quando passou na época no SBT. No Cine Belas Artes. Alguma coisa, além da compreensão, está acontecendo com esta garota. Meu Deus! Em algum lugar, entre a ciência e a superstição, existe um outro mundo. Faz alguma coisa, doutor, ajuda ela! O mundo das trevas. Quem é você? E um padre pode ser a sua última esperança. Eu expulso! Esses escorpiões. O
Exorcista. O filme mais aterrorizante de todos os tempos. Numa versão com 11 minutos a mais. De puro medo. Cine Belas Artes. Neste sábado, 10h30 da noite. O Exorcista, esse filme aqui foi lançado em 1973. Essa versão aqui é a versão restaurada de 2001, que tem a imagem restaurada e os documentários aqui no disco. Aí um aqui bem top, Os Espíritos. Esse filme aqui passou na tela de sucessos também. Eu assisti bastante na época da tela de sucessos. Eu via bastante nas locadoras na época, mas nunca cheguei a alugar ele. Eu só assistia na tela de sucessos no SBT. Era até com Michael J. Fox, o ator de Volta para o Futuro. Então esse aqui ele deixava com um estilo de comédia até legal, né? Era um filme de terror, mas como era com ele, o Michael J. Fox, ele sabia deixar um clima de comédia que misturava com terror, que ficava legal. E a gente já se lembrava dele também por causa dos filmes de Volta para o Futuro. Então ficava um filme bem mais divertido. Esse filme aqui eu assistia bastante na época, na tela de sucesso. Passava bastante junto com o Chuck, o Brinquedo Assassino 3. Reprisava bastante nas telas de sucessos. Os Espíritos. Esse filme aqui foi lançado em 1996. O famoso filme aí do fantasma que tinha o capuz preto. Muitos aí se lembram por causa desse personagem aí, o fantasma do capuz preto. E o disco aqui, Os Espíritos. Box aqui definitivo. Esse aqui realmente eu tive também os VHS, mas teve alguns que essas fitas aqui geralmente esses filmes de terror se estragaram muito fácil. Então teve algumas que eu acabei estragando elas. Então eu só fiquei com os DVDs. Esse aqui, Terror em Amityville, o box definitivo. Terror em Amityville, Amityville 2, A Possessão, Amityville 3, O Demônio. Box aqui definitivo com a trilogia dos filmes de Amityville. E teve uma sequência também que foi lançada. Esse aqui eu assisti nos cinemas, acho que foi em 2015 também. Amityville, O Despertar. Com aquela personagem também que aparecia nas comédias do Disney Channel. Amityville, O Despertar. Amityville, O Despertar. Esse aqui eu assisti no cinema na época, em 2015 para 2016, agora não me lembro exatamente. Com aquela atriz que fazia várias séries aí de comédia do Disney Channel, agora não lembro do nome dessa atriz. Ela fez diversos filmes de comédia de séries de comédia do Disney Channel. E esse box de Amityville, ó, imitando como se fosse a fita VHS, que você abre. Aí tem aqui o disco 1 do filme, disco 2 e o disco 3. O box da trilogia de Amityville. Amityville 1, Amityville 2 e Amityville 3. Imitando aqui a capa do VHS. Trilogia Terror em Amityville. Outro filme aqui, A Maldição de Samantha. Esse filme aqui é de Wes Craven. Ele foi lançado em 1986, lançado pela fitas VHS pela Warner Bros. A Maldição de Samantha. Que ela é transformada em um robô, né? É um filmezinho que mistura aí ficção com terror. Ela vira um robô nesse filme aqui, A Maldição de Samantha. Um filme de Wes Craven. Foi lançado em DVD pela Darkflix, que é uma marca aí que lança filmes de terror, e na época foi lançado em VHS pela Warner Bros. Então, Maldição de Samantha, filme aí de terror lançado em 1986. Um verão e tanto na Globo. Um acidente fatal. Como é que você vai salvar Samantha se ela tá morta? Uma experiência científica transformando uma garota numa terrível criatura. A
A Maldição de Samantha, um filme inédito, amanhã, depois de Araponga. Um verão e tanto na Globo. Maldição de Samantha, lançado em 1986. Darkflix, A Maldição de Samantha. E os filmes aqui que eu assisti todos na época no cinema, os 3 filmes de Annabelle, Annabelle 1 de 2014, Annabelle 2, A Criação do Mal, lançado em 2017, e o outro Annabelle, eu assisti todos os filmes de Annabelle no cinema, muito top, é que eu também gosto bastante da sequência de Annabelle. Olha ela aqui. Então, Annabelle 1, lançado em 2014. Annabelle 2, A Criação do Mal, lançado em 2017. Annabelle 1, lançado em 2014. E Annabelle 2, A Criação do Mal, lançado em 2017. Um vídeo aqui falando sobre filmes de terror, mais alguns que eu queria falar aqui nesse vídeo, complementando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Gabriel, Mestre dos Bonecos, e até o próximo vídeo. Tchau.